que rola. Opa, foi. Entrou? Aleluia, irmãos. Deixa eu desligar essa luz aqui. Eu vou sair da câmera um segundo, tá? Aí você pode ir falando boa noite pro pessoal. Então tá. Boa noite, todo mundo. Antes de mais nada, agradecer a Patrícia pelo convite de estar aqui. Eu que tenho andado um pouco mais arredio aqui em rede social, né? Não estou mais fazendo videozinhos nem nada. Quero agradecer mesmo a Patrícia, porque são poucas as pessoas que me fazem abrir a boca hoje em dia. E ela seguramente é uma delas. Então vamos ver se ela arruma lá a luz dela, para a gente poder começar. Vai assim. Você vai cheia de luz e eu vou com pouca luz. É igual o banner lá que eu fiz, né? Olha a Cia aí. Oi, Cia. Boa noite, Juliana também. Galerinha chegando aí. Legal. Bom, então, gente, vamos sem mais delongas, né? Falar boa noite oficialmente. Chamando o pessoal para vir para cá. Se vocês puderem dar um toque aí, mas é aquela coisa, entramos pontualmente às 8h30, né? E aí, como eu falei na... A Keila estava comigo no grupo para Irlanda. Como? A Keila estava no último grupo que eu levei para Irlanda. Muito legal. Olha, que legal. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha para vocês. Porque, ó, quem frequentava a Era Mágica sabe que a gente sempre tinha um caldeirão lá com a luz, né? Com a fogueira acesa. Então, tá aqui simbolicamente representada a nossa fogueira, né? Entrou a Liney também, Corujita, boa noite. Tadeu, o povo tá chegando, né? Como eu falei, compartilhem e chamem as pessoas, porque vai ser bem legal o papo de hoje, tá? Mas, vamos lá. A gente conversou um pouquinho à tarde, e aí a gente falou, vamos deixar rolar, né? Mas nesse começo, eu acho que seria muito interessante que a gente desse um preâmbulo, né? Uma característica mesmo do meu trabalho, do trabalho do Cláudio, que a gente dê atenção para essa parte que a gente chama aí de teórica, né? Mas que, na verdade, faz parte, né, de tudo, está tudo integrado, né? Então, a gente está numa fase do ano que, para mim, né, como praticante aí da espiritualidade feminina, tendo como base, né, tudo começou com a espiritualidade celta. Eu e o Cláudio começamos juntos lá, bem jovenzinhos, ali por volta de 1990, né, a gente realmente mergulhou no que dava para mergulhar. Eu acho que esse óculos eu enxergo melhor. E aí, então, essa fase do ano, ela é muito mágica e forte, né? Eu acho que o Cláudio também, como essa questão da ancestralidade, no meu caso em especial, foi a vida armou, né? Para que eu mergulhasse nisso, por meio até da dor, né? Foi a perda da minha mãe que me fez perguntar muito sobre o sentido da vida e da morte. O Samhain, ele fica ainda mais importante. Inclusive, Cláudio, a gente não pode esquecer, porque tem sempre uma celeuma em torno de hemisfério sul e hemisfério norte, né? E aí a gente pode falar, a gente sempre fala, né? Meio que vai explicando o porquê que a gente celebra essas datas dos grandes festivais pela chamada roda do ano do norte, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso, eu não tinha escrito nada aqui, mas a questão da ancestralidade, ela está conectada diretamente com esses dias do ano, né? Que estão ali,
para mim, assim, o Sol entrou em Escorpião, parece que pisa no acelerador, assim, né? Então, ali por volta do dia 20 de outubro, mais ou menos, até antes, né? Eu já começo a sentir o clima do Samhain chegando, e isso se estende aí por um bom tempo, né? Pelo menos até o meio de novembro, ali por volta do dia 20 de novembro, quando entra o Sol em Sagitário, né? Parece que as coisas vão se entrelaçando. Mas hoje, né? Ontem, né? E hoje e amanhã, tipo, é o auge, né? Como se a gente tivesse um pico aí de energia. Quando a gente pensa nessa coisa dos ancestrais, dos véus que estão caindo, né, assim, ou abertos, né, os portais se abrem e a gente consegue se comunicar de forma mais fluida com esse outro mundo que não compreende apenas os nossos ancestrais sanguíneos, né, mas nós temos os nossos ancestrais intelectuais, os ancestrais espirituais, as próprias forças da natureza que estão conectadas conosco, né? Então fica tudo muito mais latente. Então, mais ou menos essa introdução, e aí, Cláudia, de uma forma bem sintética, para a gente não ficar muito em coisas históricas e tudo mais, né? Quem quiser saber mais, tem muitos livros e textos que nós produzimos, outras lives, né? Esses dias mesmo, uma moça no Facebook compartilhou uma live nossa de Samhain de 2015, né? Sim, muito legal, 2015 ou 2016, né? Ela compartilhou ali, nós mais jovens, mais magros e e menos pacientes, mais ou menos. Mas tem todos esses conteúdos aí disponíveis, né? Mas aí eu vou passar a palavra para você, para que você fale um pouquinho aí dessa tradição que a gente herdou, né? Que vem principalmente da Irlanda, né? Os irlandeses, eles que pulverizaram assim o mundo com a tradição do Halloween, né? E do Samhain mesmo. E é isso, fica com você agora. Boa. Eu vou procurar um negócio que eu estou prestando atenção, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que de uma forma bem sintética, o que a gente pode dizer? Que este período não é em determinada cultura. Este período é um período de se olhar para a ancestralidade. Por que eu digo isso? Porque se a gente pegar, como a Patrícia já falou, a matriz celta, que é mais, vitalizada nessa história toda, com o festival de Samhain, que é o Ano Novo celta, ou seja, é um momento de fim e recomeço, ela é uma de muitas tradições que trabalham essa questão. O Egito também tem festividades nesse período, o Dia de los Muertos do México tem essa mesma temática, o Dia de Finados da tradição católica de amanhã, o Dia de Todos os Santos de hoje, que é inclusive a origem do nome Halloween, All Hallows Evening, a véspera de Todos os Santos, né? Foi a noite de ontem para hoje. Então estamos vivendo o Halloween como uma tradição interpretada, vamos dizer assim. É uma interpretação do catolicismo, que é, por sua vez, uma herança da tradição irlandesa do Samhain, pré-cristão, e que é adequada ao cristianismo com a chegada dessa fé às Ilhas Britânicas. Isso nós estamos falando do século V, século VI, e que depois, com a diáspora irlandesa, vai ser levada praticamente para todos os continentes, em especial na América, com um aporte enorme, sobretudo no final do século XIX, de irlandeses na América do Norte, vai se lançar a raiz do Halloween moderno, sempre trazendo no bojo a prática católica irlandesa, que é a herança de uma prática pré-cristã celta. Eu acho que a síntese da genética da festividade é essa. Ponto fundamental que você mencionou na questão dos hemisférios é que a origem pré-cristã do Halloween é a mesma origem pré-cristã das festividades dionisíacas que geram o Natal, das festividades hebraicas do Pesach que geram a Páscoa cristã. Então, quando a gente pensa num radical humano
que vem de antes das definições desta ou daquela religião, nós estamos lidando numa linguagem junguiana, Patrícia, me corrija se eu estiver errado, é a visão do arquétipo, do inconsciente coletivo, que determina ou percebe nesse período, em cada um desses períodos, uma determinada vibração, vamos por assim, uma energia, uma propensão a um determinado tema. Por que ela é mantida por nós aqui no Hemisfério Sul? Por que alguém... A pergunta é respondida com uma outra pergunta. Alguém já viu um católico questionar se o Natal deveria ser celebrado no 25 de junho? Não, né? Não faz sentido. Especialmente porque quando nós falamos de temas do mundo espiritual, seja do mundo de uma religião institucionalizada ou da espiritualidade mais fragmentada, individual, intuitiva, primitiva, nós estamos falando de forças que não são regidas pela lógica racional de calendário, mas sim pela energia, vamos dizer, muito mais sutil do inconsciente coletivo, da linguagem dos arquétipos, que é a mesma linguagem que vai informar, por exemplo, a definição dos signos e dos regentes planetários ao longo das estações do ano, todas elas oriundas do hemisfério norte, que não são invertidas aqui. Então, da mesma forma que católicos não invertem o seu Natal ou sua Páscoa no hemisfério sul, e astrólogos não invertem Escorpião e Touro, e assim por diante, da mesma forma, esses momentos que são... Eu odeio essa linguagem esotérica, mas que são momentos planetários, que são momentos muito mais espirituais do que propriamente calêndricos, também não precisam ser invertidos. Isso quer dizer que quem inverte está errado? Pergunte para quem inverte. Eu não tenho condição de responder. Certo, entendido. E tem uma coisa que é a resistência, né? Desses símbolos e desses mitos, no sentido mais nobre, né, dessa palavra, né? Não no sentido comum ou deturpado que se deu para mito, né? Há uma resistência, e uma coisa que a gente observa na história das religiões, na história das tradições e tudo mais, é que esses símbolos todos, essas festividades, elas vão se adaptando. Claro. Né? Então há uma sabedoria. Um dos nossos grandes professores, mestres, né, e hoje é dia de honrar também essa ancestralidade intelectual, como eu já disse, que é o John Matthews, né? O John, que é um sábio e um grande escritor a respeito de cultura celta, de religiosidade celta, de lendas arturianas, né? Então, ele e a Caitlin, que é a esposa dele, são assim, referências para a gente. E o John, ele contava uma história, né? Para a gente, nos cursos e tudo mais, que é o seguinte: quando, por exemplo, a gente tem um rio, tá? Então a gente tem o rio Tietê. Eu sempre conto essa história, reconto. E o rio está ameaçado, está poluído, está comprometido. O que acontece com o espírito desse rio? Tá? Numa linguagem bem mítica e simbólica. Esse espírito, ele vai se resguardar e vai se colocar cada vez mais próximo da pureza, da essência, né? Ou ainda da nascente dele. Né? Então, esse espírito, ele vai se resguardando mesmo, né? Vai se recolhendo, entre aspas, né? Até que o fluxo, né, das águas, né, elas possam correr novamente, né? Então, a gente encontra essa mesma mensagem, né, esse mesmo significado nessas modificações que a gente vai vendo nas tradições, nas práticas religiosas, né? E tem uma coisa que está muito presente no meu trabalho, que é a hibridização, né? Ou numa linguagem mais simples, a mistura mesmo, a mistura, né? Nas culturas, nas identidades. Isso é uma coisa que vai acontecer, por vezes, de maneira um pouco mais problemática e, por outras vezes, de uma maneira muito orgânica. Orgânica quer dizer viva, né? Natural. Então, por exemplo,
algumas pessoas, houve uma forçação de barra, né, que é bem típica dos nossos tempos, para que a gente pegasse o dia 31 de outubro e colocasse a festa do Saci no lugar do Halloween, né? Gente, essas artificialidades, elas acabam não... Vocês percebem que a coisa não cola muito? A não ser que tenha uma... Nada. Pisem no... né? O povo força a tinta. E isso não colabora em nada, porque assim, a mesma coisa, bom, coisas polêmicas, tá? Mas é a mesma coisa que todo mundo sabe aqui, que eu trabalho pelas mulheres, pelo feminino, para que a gente chegue num equilíbrio, para que a gente tenha mais justiça para todo mundo, né? É a mesma coisa da gente pega o Hulk, né? O super-herói, né? E transforma, pega lá e, não, agora é a She-Hulk, né? Bom, a gente tem tanta heroína legal, tanta heroína poderosa, mulheres históricas, mulheres míticas, para que a gente faça novas narrativas ou ainda resgate narrativas relacionadas a esse feminino e às mulheres, e aí vai lá e faz uma coisa, que é um subproduto, né? Então, da mesma forma, acontece com as tradições. Por que não se criar um dia? Temos 365 dias no ano, sabe? Por que não se criar um dia do Saci? Né? Por que não dedicar um dia especial para a gente falar do folclore brasileiro e desses personagens que são maravilhosos e que não são purinhos, tá? Eles já são resultado de uma mistura. Então, purismo é uma coisa de, né? Zikhar, né? Aquele povo lá, que a gente melhor não falar, né? Bigodinhos ou alguns turbantes, eventualmente. Deu para entender? Coloquem aí no chat se eu fiquei clara com o que eu quis dizer agora, né? Mas essa coisa purista não rola em religião e não rola em cultura, tá? E não rola para a humanidade também. Obviamente, a gente vai ter dogmas, a gente vai ter leis religiosas que devem ser respeitadas e são legítimas, né? Podem ser questionadas, sim, mas, né? Liberdade acima de tudo. Mas quando a gente fala especificamente, voltando, pondo a bola no chão, depois de toda essa volta, né? Quando a gente fala de Halloween e a gente fala de finados, a gente está falando da mesma coisa, né? E essa tradição dia de hoje, né, no calendário católico, dia de Todos os Santos, é maravilhoso que a gente tenha esse dia. Tem tanta coisa boa para a gente refletir a respeito disso, né? Finados, a mesma coisa. Né? Há uma inteligência mítica, tá? Que guia a humanidade no campo do imaginário, ou se a gente quiser usar uma linguagem junguiana, no inconsciente coletivo, né? Lembrando que o imaginário imaginário estrito sensu, nunca é algo individual, tá? A gente está falando do coletivo, ou seja, que pertence a todo mundo e que a nossa consciência ela vai até um ponto, tá? A gente tem muito controle a respeito disso. Não que nós sejamos ali fantoches dessas coisas todas, mas a gente gera tudo isso de uma maneira inconsciente muitas vezes, tá? E a jogo, qualquer dia a gente faz uma live aqui sobre imaginário, né? Por que não? Uhum. Mas o importante, e eu agradeço que vocês estejam aqui, né? Eu não sei, alguém falou alguma coisa assim aqui no chat? Tem um sim, um não, eu não entendi. Mas pela pergunta que você fez, das metáforas que você usou, se o pessoal tinha entendido. Ah, legal. A Bernadone não entendeu, pelo que ela colocou aqui, não entendeu. Eu falei que purismo não é algo, eu vou falar, não é positivo. A gente, na história do mundo, aí todo mundo que prega, todos os momentos em que houve uma pregação de purismo, né? Ou seja, de não diálogo, de não comunicação, de superioridade de um povo para outro, que também existe, tá? Claro que existe. É bem mal, gente. A gente é um bichinho complexo. Mas, em todos os momentos que isso ocorreu, a gente teve muita dor e muita violência, né?
Então, obviamente, a legitimidade e a identidade, as características próprias dos povos, das culturas, das religiões, devem ser respeitados, né? Porém, quando você ultrapassa o limite, né, e acaba prejudicando e subjugando o outro de uma maneira violenta, isso precisa ser questionado, né? Mas isso aí talvez seja para um outro assunto, eu não sei se é para outro dia, tá? Honestamente, porque portais abertos, estamos no meio de uma guerra. Eu tenho 54, quase 55 anos, eu nunca vivi um momento como a gente está vivendo hoje, né? Nem mesmo na Guerra Fria. A gente era adolescente, criança, adolescente, né, Cláudio? E jovens adultos até o final da Guerra Fria. E na boa, eu nem sinto fria isso, né? Então está acontecendo coisas aí bem problemáticas, né? Mas talvez tenhamos que fazer lives semanalmente para discutir algumas coisas aí do contemporâneo, do cotidiano. Bom, vamos lá. Sabe o que eu queria fazer depois de todas essas coisinhas? Eu queria ler uma poesia minha, tá? É uma poesia curtinha, é uma oração que está publicado nesse livro aqui que chama Querida. Eu comentei sobre esse livro essa semana num stories, falando porque eu ganhei uma cadeira de balanço, né, da mãe da minha vizinha, que é uma senhorinha que eu amo, que é a Dona Eda, e eu herdei essa cadeira de balanço. Eu sempre tive um sonho de ter uma cadeira de balanço, né? Algumas pessoas aí devem ter visto no stories, né? Mas eu queria ler para vocês, porque tem tudo a ver com o que eu acabei de falar hoje, dessa coisa do hibridismo, né? Ou da hibridização aí das culturas e das religiões, tá? E de nós também. Ela se chama Giramundo, tá? Eu vou ler. Sou branquinha, sou neguinha, caboclinha, rabibizinha. Sou um pouquinho de cada casa. E de cada pouquinho, sou um monte de coisas. Sou vira-lata, sou bicho humano. Vou do raso até o fundo. Sou fruto de uma árvore chamada mundo. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa coisa da gente se conectar com a nossa ancestralidade de uma maneira ampla, né? Como eu falei também essa semana, acessar essa ancestralidade é acessar a gente mesmo. A gente está falando da gente, nós somos feitos disso tudo, né? E também, conforme a gente vai vivendo, nós vamos deixando o legado. Por isso que tem uma responsabilidade a respeito disso, que não quer dizer não posso errar, tem que ser perfeitinha e chibatadas nas costas, né? Não é isso. Somos errantes, né? Se a gente for falar numa linguagem católica, o pecado aí tem a ver com erro, né? E o que Deus, deusa, deuses fazem, né? Eles compreendem que nós somos aprendizes, né? Então, por conta disso, e baseada nessa leitura que eu fiz agora para vocês, assim, a gente tem uma multiplicidade, né? Vamos imaginar aquele grande leque, né, que se abre às nossas costas aqui, que compreende todos esses seres, né, que vieram antes da gente, acolher, perdoar, compreender, sabe? Tentar ressignificar. Isso é trabalho com o ancestral, né? Então não é aquela coisa romântica também, ai, queridos, tarará, né? Não, a gente herda os tesouros e herda as buchas também, né? Vou dar o exemplo da cadeira. A cadeira de balanço que eu herdei, ela está bem deteriorada. A Dona Eda me avisou, falou, tem certeza que você quer? Ela está tão judiadinha. Eu falei, não, eu quero, eu vou restaurar, sabe? Eu vou tocar a palhinha indiana. Eu lembrei da Ana, inclusive, da Ana Paula Henkel, que estava por aqui, não sei se está ainda. Ela postou, Cláudio, você lembra aqueles stories que ela postou? Ela resgatou, gente, vale a pena, porque eu acho que está salvo lá no perfil dela. Lindo. Ela resgatou, eu chorei assistindo. Ela resgatou uma cristaleira da sogra dela, que estava num depósito muito parecido com a história da cadeira de balanço. E
Pra vocês verem como as tradições, elas vão, e essa coisa humana, ela caminha por diversas sendas, né? Não é exclusividade de ninguém. A Ana é católica, e ela fez todo um trabalho que eu assistindo, eu que não sou exatamente católica, eu sou um pouquinho de cada coisa, né? Como eu sempre falo. Eu olhei, eu chorei e eu vi um processo de cura ali acontecendo, né? De compreensão, de avanço, de construção de legado. Então, assim, é legal até para a gente pensar o quanto a gente precisa ser justo e principalmente flexível quando a gente fala de todas essas tradições, né? E aí, Cláudio, eu vou passar para você aí, a partir desse momento, meio a bola quicou, né? Nossa, do nada assim? Tá. Sim. Pegando alguns pontos que você foi soltando e que eu fui anotando aqui. Em primeiro lugar, a questão do quão híbridas são as religiões, né? Porque eu tenho uma frase meio clichê, quem segue meu trabalho já deve ter me ouvido falar umas 32 mil vezes, que é que, assim, quem é purista é o ser humano. Os deuses, eles são promíscuos. Né? A palavra é um pouco pesada, mas as deidades, mitologicamente falando, elas vão se mesclando mesmo. O Velho Testamento, ele é a soma perfeita de diversas tradições tribais de um povo que vivia ao mesmo tempo no mesmo lugar, mas bastante diferentes em suas culturas. E os mitos são todos adequados. Os celtas, esse termo nem é usado hoje em dia, né? Os meus colegas historiadores que estiverem assistindo, perdão, mas é porque a gente não está no ambiente acadêmico. Mas o termo celta já tem sido até deixado de lado, porque ele já não descreve mais a variedade, a diversidade de povos que costumavam ser catalogados sob esse rótulo. Né? E eles tinham muitas diferenças entre um e outro, tanto organização social, etnia mesmo, valores, princípios e assim por diante. Mas o que tudo isso quer dizer? Que há um processo de hibridização constante, de mescla constante, seja por imposição, seja por herança, seja por difusão. Então um povo entra em contato com o outro, exemplo mais claro disso são os romanos. Romanos saem da Península Itálica, sobem, entram em contato com os etruscos, absorvem deidades etruscas. Depois avançam, chegam na Gália, absorvem deidades gaulesas. Chegam na Grã-Bretanha, absorvem deidades britânicas e assim por diante. Então, assim, para eles não tinha problema nenhum em receber os deuses dos outros. E os elementos de composição de uma determinada deidade acabavam sendo mescladas às próprias deidades nativas, aí sim, do Lácio, né, que vieram lá de Roma. Então, esse processo de hibridização, ele é exemplar no bem viver e na boa evolução. Por quê? Porque o que nós herdamos em termos de cultura e de religião dos nossos ancestrais, e a temática aqui é ancestralidade e herança, o que nós herdamos é a cadeira balanço mal conservada. Cabe a nós restaurar. O que chegou para a gente são os móveis no depósito da sogra da Ana Paula. Coube a ela restaurar. Então, assim, e aí vem uma coisa muito importante, que é o seguinte: há uma diferença muito grande na forma como você lida com a história, com a herança, com a ancestralidade, que pode ser dividida em duas correntes fundamentais. Uma primeira corrente é a que fala assim: eu recebi isto aqui, seja bom ou ruim, como a Patrícia falou, estando quebrado ou não, como a cadeira de balanço, e eu vou fazer o meu melhor para que isso volte a ser válido, volte a ser útil, volte a ser belo. Isso implica em busca de evolução. Só que a busca da evolução, ao contrário do que muita gente pensa aqui à nossa volta, não tem nada a ver com a revolução. A evolução, ela está de mãos dadas com a preservação. Eu pego alguma coisa que eu recebi, acolho, conservo, restauro e lego para a geração seguinte. A ideia da tábula rasa, de você jogar fora, é você receber uma cadeira de balanço que está quebrada e, ao invés de restaurá-la, você meter uma chave e falar: vou começar tudo de novo. Não tem começar de novo. Tudo que nós somos é a soma perfeita do que nos foi legado
pelos nossos ancestrais que determinaram que eu ficasse calvo, que eu fosse narigudo, né? Enfim, que eu tivesse pelos no peito e essa cor de pele e de olhos. Esse é o DNA, né? Isso é muito fácil da gente entender. Mas a gente também herdou, gostando ou não disso, eu fiquei careca e sou narigudo, goste eu ou não, é o que eu sou. Isto aqui é a minha verdade imutável que eu herdei dos meus ancestrais. Há uma outra herança que a gente recebe do mundo no qual nós estamos inseridos, neste tempo e neste espaço. Então, Cláudio nasceu na cidade de São Paulo, de um pai vindo do interior, que era descendente de bugre, por isso que eu fico um pouco avermelhado, e de uma mãe portuguesa, por isso que eu sou branco pra caramba. Só que eu nasci em São Paulo, então eu não puxei o sotaque nem do português nem do interiorano. Às vezes escapam. E os valores são de quem cresceu em São Paulo nas décadas que eu cresci, de 70 em diante. E, além de tudo, eu nasci numa família absolutamente católica por parte da minha mãe, no caso específico da minha avó e do meu avô portugueses, mas a minha mãe, já como boa brasileira, era uma buscadora. Então tinha sexta-feira, tinha umbanda, tinha espiritismo, tinha de tudo em casa. Resultou no meu buscador, que faz com que eu tenha essa liberdade para dizer, sim, as religiões, elas todas têm que ser entendidas como veículos, pratos de comida que te alimentam. E às vezes você quer comer uma lagosta termidor e às vezes você quer um misto quente. E aí todas elas servem. Mas se você segue uma, você não pode seguir a outra. Converse com o seu íntimo. Para algumas pessoas, sem dúvida. Porque cai na questão que a Patrícia falou, das religiões, não espiritualidade, das religiões possuírem códigos de leis e costumes que criam dogmas, que criam práticas, que criam celebrações como a que nós estamos vivendo. Agora, se você entende bem a sua religião, tem que entender bem. Não é entender o que te disseram, não é repetir o que o teu sacerdote, bispo, sheik falou. É você realmente entender. Se você entende a sua religião, você abre a porta do diálogo com todas as outras. Porque todas as religiões são sotaques diferentes de uma mesma linguagem, que é a linguagem da alma humana. Acho que a partir desse ponto, a gente abre a porta do diálogo, as coisas ficam muito mais palpáveis, tangíveis e significativas. Eu consigo achar as ferramentas para restaurar a cadeira de balanço que eu ganhei dos meus ancestrais. Sim. E tem uma coisa, voltando um pouquinho, né? Quando você fala que eu já tinha dito, né, que a gente herda os tesouros, mas herda as buchas também, né? Que é o seguinte, tem uma outra coisa envolvida. Vou voltar um pouquinho na ancestralidade, depois eu comento o que você falou sobre religiões, tá? Mas que é o desapego, a liberdade, né? Então, nesse momento também, dentro da tradição cristã, né? Católica mais especificamente, e a tradição que a gente costumava chamar de pagã, né? Mas tem muito mais a ver, a gente falar, o termo mais correto, eu diria, seria as tradições nativistas da Europa, né? Naquele caso, né? Do Halloween, do Samhain, ou ainda as tradições campesinas, né? Então, ou seja, que vem do campo. Então, pagos, campo, urbe, cidade, civilização, né? Então é só traduzir, e hoje a gente tem internet, etimologia é muito tranquilo de achar, tá? E ajuda, né? E sempre questionem, vão fontes boas, porque o que tem de falsa etimologia também não é bolinho. Agora, para além da etimologia, a gente também tem esses termos que vão sendo deturpados ou apropriados por alguns, e aí subvertendo o sentido original, tá? Mas, seja numa tradição ou em outra, né? Afinal de contas, a live é ancestralidade, autoconhecimento e espiritualidade, né? Não é especificamente sobre Samhain. Esse é um momento de perdão. Esse é um momento de perdão ao que recebemos e também o perdão pelo que a gente deu, né? Dos ancestrais. Então, refletir a respeito disso, de se libertar mesmo, jogar na fogueira, que era muito que a gente fazia nas celebrações, né? Quem ia na Era Mágica lembra do caldeirão enorme que a gente tinha, papeizinhos escritos,
né? E aquele momento muito profundo do ritual, que era a queima, né? No caso do Samhain, eram pedidos de liberdade, né? E para um novo espaço ali, ou para abrir espaço para o ano novo, né? Porque afinal de contas o Samhain também é o ano novo celta, né? A gente tem que lembrar isso. É final de verão, né? Marca isso, mas marca o ano novo e marca principalmente essa questão do entremundos. Tem também o entremundos. Está muito ali presente, né? Que, de certa forma, a gente relevou para o Réveillon, né? Tem um clima aí de Réveillon também, né? Então, esse desapego dá uma leveza para a gente voar melhor também, né? Porque a gente vai ficar mais leve. Então, eu até vi um videozinho hoje, acordei, foi a primeira coisa que eu, né, quando eu peguei o celular, eu assisti, que era levantando a questão de que as mães, né, chegando à adolescência, as mães precisam ser cuidadas, né, porque há uma diferença, você não reconhece mais aquele serzinho, né, eu não sou mãe, mas eu acabo exercendo a maternidade aqui com a Bri, né, a gente convive há muito tempo e pequenininha, agora ela é uma jovem mulher de 16 anos, praticamente. Então, tem essa distinção, né? E aí, tem uma coisa da gente também deixar morrer essas fases, para que coisas novas venham, né? Então, refletir a respeito disso é muito positivo e muito propício para essa época do ano. Porque existe uma coisa, quando a gente fala de tradição, que é egrégora, né? De novo, está no inconsciente coletivo, está no imaginário. Cláudio, você está aí ainda? Tô. Ah, tá. Estava com o olhar parado, eu falei, uai, caiu, travou. Mas tem uma coisa do desapego da liberdade, que, do mesmo jeito daquele videozinho da mãe, né, que eu vou postar em algum momento, você realmente precisa dar, assim, abrir mão de algumas coisas, né? Fazer uma depuração a respeito até do contato, da relação que você tem ou teve com os seus ancestrais, né? Então, isso é muito, muito propício e potente quando a gente fala de autoconhecimento, né? Porque as coisas estão todas aqui. Cláudio, antes de eu te passar, deixa eu dar uma lida aqui, porque o Capora, ele escreveu assim: mais do que nunca, a data se reforça ainda mais na sua representação, ressignificando tudo nesse momento, buscando o que não perdi e descobrindo o que sou nessa existência. Gratidão a todos. Juliano, grande abraço. Juliano, ilustrador do livro da mitologia celta, né? E aí a Simone Bernadot, que foi uma frequentadora da Era Mágica, comentando dos caldeirões e dos papeizinhos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Mas, pessoal, conversem com a gente, porque assim, não é possível que vocês estejam só olhando para o celular, né? E não está passando nada pela cabeça de vocês, né? Com certeza tem coisa aí, né? Então, tragam, né? Porque isso faz, como eu falei, né? Isso é combustível para o fogo, né? Porque não é... Eu e o Cláudio nunca foi nunca foi característica nossa ficar ali, claro que a gente fala pra caramba, mas esse momento de interação é muito importante. E é base, por exemplo, dos círculos de mulheres, né? Das rodas de cura, das tábuas redondas, né? Vamos conversar, né? Então, podem mandar. E aí, eu vou te passar de novo, porque eu acho que eu falei algumas coisas aí que pode ter te dado alguns insights, né? Não. Não, brincadeira. Olha, eu penso o seguinte: em primeiro lugar, a gente tem que definir algumas coisas, né? Por exemplo, qual é a melhor definição? Como é que a gente define ancestralidade, né? A palavra ancestralidade, ela para os puristas da língua portuguesa, ela é um estrangeirismo,
né? Porque nós temos o equivalente no antepassado, aquele que passou antes, né? Então, ancestral teria origem no francês e seria uma coisa meio estrangeira. Mas eu uso os dois com o mesmo peso e a mesma moeda, né? O mesmo valor, ancestral e antepassado, que é tudo aquilo que veio antes, né? Então, se nós estamos... Você falou um ponto, acho que a chave do que você falou para mim, para a reflexão de agora, não vai embora, não! Para mim, a chave é a questão do que nos foi legado, né? Do que nós recebemos, né? E quem nos deixou foram os ancestrais. Então, cabe a nós entender o que nos foi deixado, como eu brinquei com vocês falando da minha calvície e do meu nariz grande, e o que eu faço com isso. Mas mais importante ainda, como é que eu trabalho isso para que haja uma continuidade, para que haja um prosseguimento a partir do momento em que eu me torno um ancestral. Agora, é bom deixar claro uma coisa que a Patrícia mencionou aí, eu queria mesmo aproveitar e estava esquecendo. Ancestral não é só quem nos transmitiu o DNA, né? A gente já deixou isso claro aqui, mas eu quero deixar mais claro ainda. Todo professor, todo instrutor é um ancestral. Todo amigo que te prestou uma companhia e te transformou, te tocou pela alma, amigos e amores, né? Acabam sendo ancestrais. Eles moldam a gente da mesma forma que o meu DNA foi moldado pelo sangue dos meus avós e bisavós, pai e mãe e assim por diante. Então, no fundo, nós somos um projeto em andamento, um processo de construção constante e contínua de algo que não tem fim, porque quando a gente acabar, nós vamos deixar ou nos nossos filhos, ou nos leitores dos nossos livros ou blogs, ou nos assistidores, né, na plateia que assistiu às nossas lives e assim por diante. Tudo isso é ancestralidade. Então isso traz para nós uma responsabilidade muito maior, mas também fortalece a conexão, tanto com aquilo que eu recebi, quanto com quem está à minha volta, né? Eu acho que se a gente tiver essa compreensão e essa consciência, a gente abre mais ainda, escancara de uma vez a porta do diálogo até para quem pensa diferente. Porque quem pensa diferente não é seu inimigo, ele está vendo alguma coisa de uma forma que você não viu. Evidentemente que eu não posso aceitar que a forma que o cara veja implique na minha destruição. Eu vou reagir, né? E nós estamos vivendo isso muito claramente no noticiário hoje. Então é muito importante que a gente tenha a percepção de que o que nós estamos vivenciando no noticiário, nas manchetes, nas informações que nos chegam de diversos pontos do mundo, é um processo transformador, tanto quanto a instrução que recebemos dos nossos mestres, quanto também com a fusão dos códigos genéticos de papai e mamãe quando se juntaram lá atrás para gerar o nosso corpinho. Então, tudo isso é um processo de ancestralidade e de continuidade que gera presença perfeita. Presença perfeita é o quê? Eu sei onde eu estou aqui e sei quando estou. Agora, só assim eu posso tentar entender quem eu sou. Tá mudo. Tá mudo. E aquela coisa, né? Essa falta de comunicação que vai gerando esse tipo de problema que a gente está enfrentando hoje no coletivo. E sabe o que é pior? Pior mesmo. É a falta de individualidade. Olha só, é quase que um paradoxo, né? Ou uma contradição. Porque a gente está falando de povos, né? De cultura, a gente está falando de coletivo. Mas a questão é que quando você não assume o lugar de alguém que tem um espírito próprio, uma alma própria, características próprias também, que são conectadas a um coletivo, com certeza, né? Temos fios aí, alguns mais fortes, outros menos fortes, né? Temos laços, temos nós, né? De relações, mas e quando a gente não se coloca como indivíduo, isso de novo, base no círculo de mulheres que mal traduzido e subvertido como um movimento de mulheres coletivista. Não é, tá? Não tem nada a ver com coletivismo. É um movimento ou uma manifestação de algo necessário para que a comunicação
né? E a integração dessas mulheres seja feita de uma maneira orgânica, né? Então, base. Eu sempre falei isso. Quem frequentou os meus círculos, né, sabe disso. Os círculos que eu conduzi. A individualidade é essencial, ela deve ser respeitada. Porque senão a gente não tem... Primeiro a gente vai ter uma monocultura. E o que acontece com a monocultura? A terra fica escassa, ela fica desnutrida. O jardim bom é aquele que tem diversidade. Diversidade de pensamento, né, de posicionamentos, de características, né? E o que nos une é um centro onde a gente coloca o mesmo objetivo. Isso é base, a gente vai ver nas microcomunidades, que são as famílias, e a gente vai ver também nas comunidades pequenas no interior, uma comunidade de uma igreja, comunidade religiosa, e por aí vai, né? Desculpa. Torcida de time, torcida de um clube de futebol. Exato. Você tem gente, naqueles 90 minutos, o cara do lado você nem fica sabendo o nome, mas ali no estádio, naquele momento, são todos iguais, são todos irmãos. Exatamente. Né? É o rito, né? Oi? É o rito. É um rito. Tem um rito ali. E é outra coisa muito humana. Então, só voltando um pouquinho na questão da individualidade, a gente vai ver problema, e, gente, pelo amor de Deus, eu não estou sendo simplista, tá? E nem vou falar que eu vou dar um telefonema para resolver o problema da guerra. Mas, né, aquelas agulhadas que eu resolvo dar de vez em quando. Mas o seguinte, uma reflexão aqui bem simples, tá? Não simplista, mas bem humilde a respeito do que acarreta problemas como esse que a gente está vivendo. Normalmente, esses problemas, eles vão acontecer quando a gente tem seguidores, tá? Seguidores de alguma coisa, seguidores de uma ideologia. E a individualidade em si, ela fica comprometida, né? É a mesma coisa quando a gente vai falar de relação com os ancestrais. Eu falo que, no meu caso, eu demorei muito para encontrar a história, né? E reconhecer os meus ancestrais de linha paterna, principalmente. Da linha materna também, mas menos, tá? E aí, quando eu encontrei, eu fui, olhei de perto, eu abracei, eu beijei, eu falei quem eu era, eu ouvi quem eram. Eu tô falando tudo isso no campo espiritual, tá? E sabe o que eu fiz depois? Porque é o saudável. Eu soltei. Eu disse adeus, né? E o que ficou foi o que tinha que ficar, né? Então, há uma necessidade da gente preservar o eu, o indivíduo, nesse momento, de lidar com os ancestrais. Porque, seja subjetivamente ou coletivamente, se a gente fica preso a coisas, né? A verdades que foram ditas aí há 10 séculos, por exemplo, né? Se a gente fosse levar isso se não houvesse uma evolução e um desapego e uma ressignificação, como eu falei lá no começo, a gente já está ainda com a mentalidade de Idade Média que, infelizmente, algumas pessoas, né, alguns povos no planeta, por estar na Idade Média ainda, né? Não estou querendo trazer polêmica para cá, mas é claro que isso está acontecendo. Por quê? Há dogmas, há uma rigidez, entendeu? E um apego a leis e regras e heranças que precisam ser... Eu não estou falando, vamos revolucionar tudo. Não, eu estou falando de um movimento orgânico. Eu não falei de hibridismo naquela hora. É o restauro, né? Da cadeira. É o restauro da cadeira. Às vezes a gente tem ali... Você ganhou um pingente de prata, tá? É lindo a hora que você abre, você pega, e ai, que coisa linda, brilhante. Aí você vai usando, ele vai ficando apagadinho, ele vai ficando oxidado. Você precisa limpar, você precisa polir, né? Para que o brilho volte. Então, eu vou citar de novo uma pessoa que eu sempre cito, que eu falei num dos vídeos aqui. A pergunta hoje, base, é: o que eu preciso dar morte hoje para que haja mais vida? Né? Boa. E isso é uma pergunta íntima
quando a gente está falando do indivíduo, do subjetivo, né? E uma pergunta que seria um questionamento, né? Uma reflexão muito positiva, que ajudaria muito nos conflitos. Aí eu não estou falando só de guerra, tá? Guerra como a gente está vendo hoje. Eu estou falando de várias coisas, né? As lideranças, né? Que maravilha se fossem lideranças orgânicas, né? Lideranças que eu falo que consideram o horizontal e o vertical e tudo integrado, né? Que não fosse só uma coisa piramidal com alguém lá metendo o dedo na sua cara, editando o que você tem que fazer, ou ainda aquele bom pai, né? Ou boa mãe, que de bom e de não tem nada, né? São os agressivos, passivos, manipuladores que andam por aí. Mas que bom que essas lideranças também fizessem essa reflexão. Mas o apego, né? A herança ou o cetro que eu seguro agora, compromete muito isso. Então, não tem como haver vida se a gente não desapega. A árvore, ela não vai dar fruto se ela não desfolhar, se ela não ficar pelada, se ela não colocar toda a força dela nas raízes, ou seja, no interior dela, né? Parece, infelizmente, esse tipo de analogia está meio banalizado, tá? Mas isso é muito sério, o que eu estou falando. A serpente se cresce largando a pele. Gente, o tempo todo, a gente perde pele. A gente perde pele o tempo Ninguém todo. usa roupa até hoje que usava quando tinha 16 anos de idade. É tão óbvio isso, né? Que até dói, às vezes, tem que repetir. Vamos ser escatológicos, não no sentido estrito senso teológico. Vamos lá. O nosso processo digestivo, meu bem, acabou, sabe? Encerra a situação. Então, de novo, não querendo ser simplista, porque a gente sabe da complexidade das coisas. O mundo está muito complicado, gente. O ser humano está perdidaço. Por quê? Não é ficar olhando no espelho. A questão não é olhar no espelho, né? No caso, as nossas telinhas aqui na rede social, né? A questão não é essa. De novo, outra ideia que infelizmente está banalizada, de tanto que ficam repetindo, né? Até que ela perca sentido, que tem que olhar para dentro, né? A gente tem que olhar além também, além de olhar para dentro. Então, olhar para o pai, para a mãe, para a avó, para o tio avô, para aquele bisavô bebum que você tinha. Né? Fazer as pazes com essa realidade. Para aquela avó ou tia amarga, que foi muito triste, uma vida desgranhenta, entendeu? Você estava ali presenciando tudo aquilo. Então, olhar para além da dor daquela pessoa, né? E olhar com compaixão, né? É incrível, porque eu estou falando coisas aqui que, de novo, eu repito, insisto, são coisas sérias, profundas, que infelizmente, por conta de uma egocracia que rege muito do mundo hoje, principalmente o mundo urbano, né, e o mundo virtual, cadê a compaixão? Hoje é dia de compaixão, gente. Hoje é realmente dia de compaixão. Você olhar para a história e para as escolhas dessas pessoas que se foram, né? E perdoar, entender que foi o melhor que eles fizeram, né? E isso é compaixão. E quando a gente faz esse movimento para o outro que é íntimo nosso, né? Estamos falando da nossa linhagem aqui, ou dessas pessoas que foram significativas de uma maneira ou de outra, que passaram pela sua vida, você entra num processo de também compreender melhor a si, né? De perdoar a si, honrar as histórias. É aquela oração que eu acabei expressando naturalmente, num baita momento de dor, de baita dilema a respeito das minhas escolhas, do que eu quero, para onde eu quero ir, né? Queria ir, alguma parte está aqui ainda, que eu honro, perdoo as escolhas e as histórias daqueles que vieram antes de mim.
incluindo aquela que fui. Então, vocês Perfeito. percebem como a coisa está integrada? Não se trata só do outro e não se trata só da gente, né? E nesse sentido, eu vejo também o quanto, de novo falando de comunicação entre as religiões, né, do quanto as coisas estão entrelaçadas e no final é um mesmo centro, né? A base do cristianismo é isso, gente. E aí? Perfeito. Ah, não, cristão. Claro, você vai lá olhar o institucional, o oficial, a história terrível, que teve um monte de erro também, mas não foi só erro. Não foi só erro, né? Ou vocês acham que todo celta, todo líder celta era legal pra caceta? Era o Mel Gibson, do Braveheart. Aham, tá bom. Vai acreditando nisso aí, né? Então, detalhe, essa história toda ela, é a nossa história também. E aí, o que você faz com isso? Você vai, aquela coisa, escolher, né? Que é uma crítica que o pessoal faz para essas religiosidades ou espiritualidades New Age, por exemplo, né? Chamadas New Age de uma maneira super pejorativa, né? Ou ainda o católico que vai de prateleira, né? Ele vai lá e pega o que quer da coisa. Eu acho assim, oficialmente isso é um problema. Institucionalmente é um problema. Agora, quando a gente olha para o oficioso, para a religiosidade oficiosa, ela é flexível, né? Porém, ela não é desrespeitosa. Aí que tá. Acho que esse é o ponto fundamental. E eu queria falar uma coisa importante. Cláudio, eu vou te passar a palavra, que eu entrei aqui no Flow, mas tem comentários. Deixa eu dar uma lidinha, não perde o que você ia falar. É muito chato isso aqui, gente. A divindade está dentro de cada um de nós e em todos nós. Falou o César das Flores. Aí o Juliano falou, são muitos nesse momento que ouvem e aprendem através de mim agora. Eles estão aqui dentro e fora. Olha, poeta, rimou. Aí a Bertramela, a Simone, falou, muito lindo isso de compaixão. Sem empatia no nível pessoal, pelos que já passaram, por aqui nada se aprende. Aí o César falou, principalmente cultivar os sentimentos de gratidão aos nossos antepassados. Vamos chegar lá, boa. Aí a Juliana falou, comecei a compreender de uns tempos para cá que em breve também serei ancestral de alguém. Putz, isso é demais. Isso é maravilhoso. Vamos ver se eu não passei ninguém aqui. A Jujuba falou, quando conheci minha mãe biológica, também senti que não era para me apegar. Foi importante conhecer a nossa história, mas não senti que havia uma conexão maior. Mas por um tempo me senti culpada. Eu imagino a complexidade de tudo isso, mas é lindo que está na sua consciência, né, Jujuba? Aí a Juliana, eu, árabe e judia, estou num momento muito confuso de minha ancestralidade. Estou preferindo esquecer um pouco das raças e povos e focando em pessoas queridas e em mestres. Nossa, fiquei emocionada. A importância da individualidade. Essa frase relata a importância da individualidade. Eu tenho uma observação, me permita interromper. Eu tenho uma observação que eu faço sempre nesse tipo de situação, que é a seguinte. Aquele que julga alguém pela aparência é um violento, um imbecil, da mesma forma que aquele que julga um grupo, um povo, uma torcida, como se fosse uma massa amorfa, constante, está cometendo o mesmo erro cretino e imperdoável daquele que quer transformar a humanidade numa massa amorfa e homogênea, né? A beleza da humanidade é a diversidade. A beleza a força da humanidade é justamente a capacidade de ver coisas a mesma coisa de formas diferentes, estabelecer diálogo, ainda que seja na base do tapa, em muitas vezes, para que se chegue a uma evolução. Evolução só existe com atrito. É simples assim. Prazer do sexo só existe com atrito. Se tirar o atrito, não tem prazer. Então, a ideia de negar o atrito como se ele fosse algo nocivo, só mesmo na cabecinha New Age aí da galerinha que não entendeu nada da vida.
né? É muito importante que a gente lide com o contradito, né, com o contraditório, com o outro, com a diferença, porque muitas vezes, na verdade, não mais das vezes, as principais divergências de pontos de vista são entre o eu de agora e o eu de antes, e o eu de depois. Se a gente não souber negociar isso tudo, um abraço, neguinha, vai virar fóssil. E é louco, né, Cláudio? Porque eu estava pensando aqui em algumas deturpações, ou mesmo umas ideias meio esquisitas, né, meio tortas, né? Ideia torta, coisa antiga. Mas você percebe o quanto de problema que a gente acaba tendo, porque simplesmente a gente não consegue viver o agora? Isso, outra reflexão também que pode estar um pouco banalizada, né? Mas que assim, o aqui e agora, estar aqui, é muito importante. E é assim, é o eixo, né? É onde está a nossa raiz, né? A árvore vai para um lado, vai para o outro, né? Ela se movimenta com o vento, mas ela está ali com a raiz dela, que a gente pode também fazer um pouco, né? Uma analogia aí, de que é o aqui e agora, né? Está ali presente. E o quanto que promessas, né? Que você vai herdar determinada coisa, o paraíso vem depois, né? Ou Isso é um estágio. Então, o quanto isso tira a gente do aqui agora e o quanto isso é desrespeitoso também aos que vieram antes, né? Sem dúvida. Aquela coisa da gente estar vivo ou morto, né? Que tem muito a ver. Eu vejo as cenas de algumas coisas hoje. Eu vejo uma invasão zumbi. Uma boa. Eu não sei onde está a alma daquelas pessoas. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo, mais do que enxergar, eu não consigo sentir muitas vezes. Eu não estou generalizando e eu não quero ser preconceituosa com uma religião ou outra, tá? Eu estou falando que é uma subversão já de algumas coisas muito positivas. E detalhe, gente, não existe religião perfeita, como não existe família perfeita, não existe, né? Por isso que assim, eu me sinto confortável de ter essa, como eu falo, dessa minha espiritualidade híbrida, porque isso me faz, me dá uma sensação de honestidade, porque eu abraço, né? Não que assim é só o que eu quero, senão eu viro aquele negócio lá da prateleira, né? Ah, isso é bom, isso não é bom, barará, 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 né? Mas, mesmo que a coisa seja difícil, né? Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma live, né? Uma entrevista, um podcast, não lembro, de duas mulheres falando sobre o feminismo. Elas são antifeministas, né? Essa coisa de tá muito presa a uma ideologia, né? Todo mundo sabe aqui que eu tenho uma história com o feminismo, né? E que eu tenho questionado muita coisa, principalmente porque está cada vez mais problemático, né? E cada vez que a gente vai estudando mais a fundo as coisas, você vai descobrindo que não é bem isso. Então, como diz o Jung, né, diz o Jung de uma maneira bem simples, eu vou falar aqui, né? Mas é legal que a gente se liberte dos ismos, né? Então, eu estou num processo. Porém, ouvir aquelas mulheres falando aquilo de uma maneira também muito parcial, sabe? Muito enviesada, me irritou. Mas eu mantive. Eu falei, não, eu vou assistir. E você sabe que foi lindo? No meio da live, uma das mulheres ali, ela era muito... Você via que ela tinha muito conhecimento, né? A outra era mais problemática. Essa moça, que eu não vou citar o nome, ela citou uma autora que eu estudei no começo do doutorado, que eu vi uma palestra dela num seminário, uma semana de religiões, na Metodista, que ela estuda Nossa Senhora, né, também, ela estuda a história do catolicismo, né? Ela mesma é bem católica. E essa professora que eu acabei perdendo o link, né? E ela citou, e aquilo fez assim na minha orelha. Pã! Falei, caramba, mano, eu conheço isso aí. Aí, pá, fui pro Google e era uma autora que tem tudo a ver com o meu momento agora, né? Inclusive com os meus planos de pós-doc. Então,
Percebe que eu tenho uma divagada aqui, mas eu vou voltar para o fio, que é o seguinte, eu fui para um lado e a minha insistência em ficar ali, a minha resistência em ficar ali, ouvindo uma coisa até que não estava me agradando, né? E detalhe, eu estava ouvindo com amor, vai. Por mais que fosse ofensivo, não estava ali tipo, vai lá, né? Troll, né? Pelo amor de Deus, né? Ficar indo em lugares horrorosos só para ficar alimentando a caca, né? Para não falar outra coisa. Mas eu fiquei feliz porque a minha resistência em ficar ali ouvindo e a disposição que eu tive, né? Para estar lá ouvindo, que não é fácil muitas vezes, me trouxe essa bênção. Então, você olha que como é importante também a gente ter essa flexibilidade e sem perder o meu aqui e agora, a minha essência, o meu eu, a minha individualidade, o que eu acredito, eu estava ali disposta a ouvir outra coisa. E trouxe uma informação super positiva para mim. Né? E me fez pensar e questionar, para eu fechar, me fez pensar e questionar coisas, inclusive, que eu acredito, ou que eu acreditava, ou que eu dava crédito. Né? Então, o mesmo processo acontece quando a gente vai ali e se conecta com a nossa ancestralidade, né? Descobrir que aquele pai ou aquela mãe que você sempre idealizou como perfeito, tá cheio de defeitos. Só que, o que eu colho disso, né? Né? Oi? Perdão? Ou vice-versa, né? Aquele ancestral que você achava que era cheio de defeitos, na verdade era um ser humano com vontades, com desejos, com planos, anseios, absolutamente legítimos. E que foi... Posso ler antes de passar? Deve. O César falou, perfeita analogia com as árvores, raiz é sustentáculo, ancestralidade. Legal, só é esse comentário mesmo. Eu te passo. E tem hora de ser carvalho, rígido e forte, firme, com raízes fundas, e tem hora de ser junco e balançar com o vento. O que garante a sobrevivência de um e de outro é o que ele tem como atributo de força. Por outro lado, às vezes a tua força é o que te leva à ruína, né? Se você for rígido demais, como o carvalho, no momento de ser flexível, é a hora que você quebra o tronco. Se você for flexível demais como o junco, na ventania você é arrancado do solo. Então, a têmpera, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? A têmpera é a chave, o caminho do meio, o pollen path dos Lakota, é sempre a gente encontrar o ponto de balanço e de equilíbrio entre as adversidades e as bonanças, né? Então a gente tem, dentro da herança ancestral, todas essas lições que nos são legadas e que, vamos lá, nós temos, eu e você, Patrícia, temos uma iniciação celta do druidismo pela Emma Restolor, com o xamanismo celta pelo John Matthews. Eu não vou ficar falando só disso. Quando a Emma me pediu para ser representante da Druid Network aqui no Brasil, eu falei, não, eu não nasci para ser uma coisa só. Foi só com muita insistência dela que eu acabei cedendo, que ninguém fala não para Emma, né? Sedutora pra caramba. Mas a minha natureza justamente é de agregar, de pesquisar, de buscar coisas diferentes e trazer para uma mesma identidade, que é qual? A minha. A minha. Então, o meu caminho, ele é feito de diversas dessas ancestralidades espirituais que eu busquei, ou que me foram legadas pelos ancestrais culturais da minha família, de ser brasileiro no século XX para o XXI, em que a maioria é cristã, mas é católica, mas já tinha a ascensão do protestantismo, e isso estava influenciando, e o espiritismo e tudo mais. Então, tudo isso molda quem nós somos. Nós somos multifacetados, sim. E aí volta para o ponto original. A hora que você encontrar o purista dizendo isso pode, isso não pode, seja ele católico, druida, xamã, o cacete que for, esse é um charlatão. Ou melhor, este é um tirano. Este é um ditadorzinho disfarçado. Os piores, é o que eu falo sempre, os piores são os barba azul, né? São aqueles que vêm disfarçados de bondade, e de generosidade, e de vamos amar a todos e parará. Né? Tem muita, eu acho muito covarde esse tipo de postura, né? Eu prefiro lidar com um lobo com os dentes fora. Eu prefiro, é muito mais simples, né?
É do que honesto, alguém né? que se traveste de bondade, né? E se eu sou derrotado pelo lobo, foi na luta justa e certa e ele mereceu. Se eu sou derrotado pelo traiçoeiro, eu vou morrer com o ódio do cara e o cara vai morrer com a culpa de ter sido traiçoeiro. Então, É, siga a verdade, tem que ser a verdade. né? Né? O psicopata ele não tem culpa nenhuma de nada, né? Então, quer dizer, ele Não, mas acha que não tem, né? a prestação vem depois. Vem, com certeza. Mais uma coisa, pensando ainda na história da raiz e do aqui e agora, se a gente, voltando para a árvore, né, que são sempre elas que vão ensinar a gente, as raízes caminham. Sim. Então, mesmo um carvalho, por mais lento que seja o crescimento dele, para cima, para baixo, nada está ali parado, né? Na oficina de leitura, a gente está trabalhando. O primeiro texto que a gente trabalhou lá, o Círculo de Leituras e Artes do Feminino, que eu estou conduzindo, a gente trabalhou o capítulo 10 do Mulheres Correm com os Lobos, que fala sobre as águas, a vida criativa, né? As águas criativas e tudo mais. E uma coisa que compromete muito a nossa criatividade, e quando a gente está falando de criatividade, a gente está falando de vida, né? De movimento de vida, é quando essas águas ficam represadas, né? Então eu volto a falar da necessidade da gente colocar as coisas em movimento, e para isso a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Ali de uma falsa sensação de conforto, né? De ficar parado ou apegado, muitas vezes uma dor disfarçada de benesse, né? A gente acaba fazendo isso. E isso faz com que a gente pare de crescer, né? Eu estou achando muito engraçado as coisas que estão saindo da minha boca, porque batendo na tecla quase do óbvio, né? Do óbvio que eu estou falando aqui. Eu peço perdão, né? Mas ao mesmo tempo não, porque eu confio no fogo que me guia, né? E se a gente está tendo que falar algumas coisas aqui que sempre tiveram muito na cara de muita gente, né? A gente acaba esquecendo, né? É porque preciso ser dito, né? Então, em tempo de confusão, falar o óbvio é uma das maiores virtudes que alguém pode ter. Então, eu acho que a gente tem que voltar para a base, né? A gente tem que ali voltar para a base e realmente ir no simples da coisa, porque é isso que está faltando para a gente, tá? Estão inventando muita roda. E a roda é a roda, gente. Já foi, né? inventada. Estão colocando muito frufru nas coisas, esses neologismos que a gente acaba vendo por aí, sabe? É o retrato da falta de base, da falta do simples, da simplicidade, da humildade, né? Que faz a gente crescer muito. Quando a gente pega uma avó, aquela avó quase que arquetípica, né? Essas velhas que e é assim mesmo que fala, né? Sem o plural correto. Quando você conversa com uma dessas, ela é muito simples, só que ela diz tanta coisa com o olhar dela, né? Ou com uma palavra simples. Tem tanta humildade nessas grandes arcas de sabedoria que são as avós, né? As benzedeiras, as rezadeiras, né? Quantas avós, gente, que rezam terço todo dia, elas reservam 1 hora da vida delas para rezar. Para quem pedir, para quem não pedir também, elas simplesmente rezam, né? Ou aquela benzedeira que pega o ramo e que também vai pegar o terço, né? São muito mais bruxas do que muita bruxa cheia de roupas e cajados e parará. É porque existe um abismo entre a prática de uma religiosidade e o cosplay dessa religiosidade, né? Mas nós não estamos aqui para falar disso hoje.
mas tem tudo a ver com essa coisa que eu falei, de não ir para não estar na base. Não, vamos para a base, gente. Tá? E detalhe, voltar para a base não tem nada a ver com você não estudar, não tem nada a ver com você querer saber mais, não tem nada a ver com isso, tá? Voltar para a base é estar em conexão com esse centro. Que detalhe, não é fixo também. O centro não é fixo. Você pega uma chama de vela, ó, aqui, ó. Ela tá parada? Ela não tá parada, gente. Por mais que pareça que ela está parada, porque ela está num movimento mais tranquilo ali, ela não está parada. Sobre né? Então, isso. Esse centro é orgânico também, né? Pode falar. Sobre a questão do centro, tem a frase do Empédocles, né, que é perfeita. A deidade, o divino, Deus, os deuses, o nome que você queira dar, são uma circunferência cujo centro é em todo lugar e cujo perímetro é em lugar algum. Ou seja, onde quer que você esteja, se você tiver olhos de ver, você está no centro em contato com o divino. E qual é o limite, o perímetro dele? Nenhum. Porque se o centro anda, também o limite anda. Então, onde quer que eu vá, eu trago Deus dentro de mim. E aí volta aquele ponto original que você falou, todos nós temos a chama divina. Todos nós somos algo de divino. Todos nós... Tá lá no Evangelho, Cristo falou, sois deuses. Só que a galera interpreta errado, ou não interpreta, que é pior, não interpreta, e não consegue perceber a relação de irmandade que é ali proposta. Né? Se ele é o filho, todos nós irmãos somos filhos também. Então, e se ele é o próprio pai, só para pegar a mitologia mais conhecida de hoje, que é o cristianismo, também nós somos os criadores. Agora, só para concluir, isso é uma tradução mais recente. Por que eu estou usando ela? Porque ela é a mais conhecida no mundo ocidental, mas ela é encontrada, esse princípio da igualdade do sagrado em cada um de nós, está na base do Namastê, por exemplo, vindo lá da Índia, está na base de uma série de outras práticas, do Shinto, no Japão, e em diversas outras culturas você tem isso. Né? O divino em mim, saúde, o divino em você, é exatamente isso aí. Então, se a gente tiver a abertura de consciência para isso, e não meramente repetir o Namastê, né, paz e amor, vazio e vago, nós vamos abrir a porta de novo, insisto, nós vamos abrir a porta do diálogo até como mais diametralmente diferente. E abrir a porta do diálogo significa falar e ouvir. E se o cara não quer falar, eu não tenho como forçá-lo a falar. E se o cara quer dar porrada, aí ele que se prepara, porque ele vai apanhar. O que ele me der, eu vou devolver para ele. Né? Então, isso é a base do contato entre um indivíduo e outro, uma pessoa, indivíduo e outra, entre uma comunidade e outra, uma tribo e a tribo vizinha, entre uma religião e outra, entre uma etnia e outra, e assim por diante, porque é a base do que nós estamos vivendo no calendário celta na data de hoje. A morte de um ano que tem que dar lugar para um outro ano. Nós empurramos isso no mundo moderno ocidental por 31 de dezembro, 1º de janeiro. Quanta esperança, quanta sementinha de uva e lentilha, né, como forma de ressaltar essa crença de que o que virá será melhor. Eu não tenho como abrir mão do que eu fui no ano que está acabando, e a partir do que eu construí neste ano, eu espero melhorar no ano que vem. Eu não tenho como abrir mão da herança que me foi legada pelos meus ancestrais de sangue, culturais e espirituais, e a partir dessa herança, construir um eu melhor que vai ser um ancestral melhor para quando eu daqui não estiver mais, né? E como eu acho que, eu não vou me lembrar quem falou aqui no chat, e dessa sensação de você também, pô, eu vou ser ancestral de alguém, né? Acho que foi a Juliana. Foi a Juliana, né? Néder, eu acho. Mesmo no caso, eu conheço muitas mulheres que não foram mães, né? Mulheres que não foram porque já estão na menopausa e não pretendem adotar ninguém, uma criança e tudo mais. Mas essa consciência dessa construção de legado, ela é muito inspiradora, sabe? Porque além dessa independência que a gente tem que ter como indivíduos, né? Para conseguir interdepender com o outro e com o mundo, dentro desse processo todo, você ter esse anseio
de deixar o legado é tão inspirador, faz valer a pena muitas coisas. Não que você precise depender disso. Sim. Mas, por exemplo, uma palestra que eu faça, um círculo que eu conduzo, uma árvore que eu planto, eu já plantei muitas. Um bom dia que você dá. O bom dia que eu dê, as nossas ações, né? É reconfortante, sabe, para o coração da gente. Por isso que eu falo, para mim, né, vale a pena. E por conta dessa fragmentação que a gente vê social hoje, né, que, repito, muito disso vem dos discursos que se dizem muito preocupados com o coletivo, né? É curioso isso. É uma baita contradição. É artificial. E é desonesto. Né? É desonesto, vamos combinar, né? Eu não estou falando que, por exemplo, uma pessoa que é liberal, naquele sentido mais, anarcocapitalista, essa coisa que são muito individualistas, né? Não tenho problemas, claro que tem, né? Qualquer extremo tem problema. Mas pelo menos ninguém se faz de bonzinho. Para mim o problema é esse. A questão, tudo gira em torno disso. Porque eu acho que ali a gente tem uma sociopatia, tem uma coisa que é muito prejudicial para os nossos processos. E que miticamente a gente vai olhar e são os piores vilões. Não são antagonistas, são vilões. Né? Tem uma vilania ali. Né? Uma perversão ali. Então, isso aí é um problema. Mas, voltando um pouquinho, é muito inspirador que a gente tenha essa noção de que o bem que a gente faz, porque eu tenho muito prazer em fazer um pão, fazer um bolo, plantar uma árvore, como todos esses exemplos que eu fiz. E para quem cozinha, né, sabe que a gente tem 2 prazeres pelo menos, que é a hora que a gente está cozinhando e a hora que a gente vê no rostinho de quem a gente compartilha aquele alimento, que aquilo está sendo prazeroso e bom para ela. Isso é fantástico. E aí você pensa que os nossos ancestrais prepararam com o carinho que lhes era dado a nossa existência, né? Então, quando a gente vive bem a nossa vida, eles têm o prazer de quem preparou um prato e é um prato bem recebido, né? Acho que viver bem é a melhor honra, a maior homenagem que a gente pode fazer a nossos pais e avós e bisavós e toda a linhagem. Viver bem. E é uma coisa assim que, em algumas jornadas que eu já fiz, né, um processo terapêutico também que eu faço há muitos anos, é essencial, né, você ter aquele momento seu, né, com alguém ali respeitoso que vai te ouvir, vai refletir com você, mas é um momento seu, né? Numa das minhas jornadas mais profundas mesmo, que eu entrei mesmo em estado meditativo, eu fiz contato com o meu pai, né? Já falecido. Meu pai já falecido. Ouçam isso com muito amor e dentro de tudo que a gente está falando aqui, tá? É mistério. Eu não sei se foi o meu pai que eu conversei, mas o meu pai interior se manifestou, tá? Então, eu não estou querendo tirar a magia, o místico disso, tá? E eu também não estou querendo viajar na maionese, tá? Mistério é mistério, ninguém vai explicar, e quem tentar explicar, como o Cláudio falou, é um charlatão, tá? Mistério é mistério. A gente tem hipóteses, a gente reflete, são hipóteses. A origem da palavra mistério explica, né? Porra! Mistério é aquilo que você não pode falar, não porque é proibido, mas porque você não é capaz. Mien é calar-se em grego, né? Nesse sentido, tem muito a ver até com o nosso contato com o inconsciente, mas isso também é para outra live. Mas o meu pai, voltando, virou para mim, foi complicado a história da morte do meu pai e da minha mãe. Foi uma coisa bem pesada, né?
quando perde os pais muito jovens, a gente não tem oportunidade de ter papos muito profundos, principalmente a nossa geração, né? Então, ele veio, e o que ele falou para mim? Eu estava super preocupada. Como é que vocês estão, né? Eu estava nessa pegada. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? E o meu pai falou, a gente está super bem. Seja feliz. A gente vai ficar melhor ainda. Exatamente. Foi essa a mensagem. Gente, isso foi tão libertador também, né? Porque nesse momento que ele falou assim, a gente está bem, vai, seja feliz, que a gente vai ficar ainda mais feliz, se estabeleceu ali um movimento no meu processo de perdão, a mim mesma, perdoá-los também, porque quando a gente perde os pais, a gente culpa os pais também. Pra onde você está indo? Você era pra... Tão cedo. Cuidando de mim, principalmente quando você é jovem, né? Então, é uma coisa muito complexa. E foi lindo, entendeu? E é exatamente isso mesmo. A mesma coisa, gente, para um professor, para uma professora, para um mestre, uma mentora, um mentor que aparece na sua vida, para um líder político, para um representante aí, que afinal de contas temos ainda uma democracia representativa, né? Então, um representante. Assim, se não há essa liberdade, você não sente que há essa liberdade, né? E está muito claro ali a responsabilidade de cada um, as orelhas já levantam, entendeu? Já desconfia, porque vai ter problema, né? Então, eu vou ler aqui, porque eu dei uma perdida na minha linha de raciocínio. A Dani falou, caramba, Fox, eu também tive uma experiência dessa com meu pai falecido há pouco tempo e me libertou de muita coisa. Eu tenho certeza que a ele também. Vocês percebem o poder disso? A potência disso? Desse movimento? Então, assim, a sugestão que eu dou, porque a gente está avançando aqui no tempo, tá? Para que amanhã é finados, tá? Eu não sei quando que você vai ver essa live, porque tem gente que vai acessar depois, eu vou deixar gravada, tá? Mas não importa se é dia 2, se não é, não tem problema. Reserva um momento, se não for diário, porque nem todo mundo reza, seja lá para que Deus for, tá? Deus. Mas é muito bom que a gente, pelo menos, agradeça pela vida, né? Lembra dos seus ancestrais. E lembra de uma maneira compassiva. A dica. Lembra como se fosse um filhotinho de cachorro ou de gato. Sabe? Lembra disso. Lembra de você se conectando no relacionamento com esses ancestrais, como se você fosse um filhotinho também. Porque assim, é uma coisa que parece boba, mas não é. Porque a gente vai ter compaixão, paciência, vai perdoar o xixi fora de lugar. Não perdoa? Vai lá e limpa, inclusive. Então, Graça. Eu acho que a base do nome dessa live, ancestralidade, autoconhecimento e espiritualidade, está nisso. De um exercício constante e para o resto da vida de dialogar com tudo isso que acaba sendo a gente, né? Porque o meu pai e minha mãe, eles não estão mais aqui, mas eles estão. É aquela coisa outra do simples, né? Então, estão vivos dentro. Se eu estou viva, eles estão vivos. Porque eu não sou feita deles. Então, eles estão vivos. Como é que eu vou honrar pai e mãe, então? Honrando a mim mesma. E quando eu honro a mim mesma, eu honro pai e mãe. Então, parece simples, e é simples. É só a gente não tentar ficar complicando, né? Respirar fundo, dialogar com aquelas coisas que vão vir e vão falar que não é simples. Falar, não, pera um pouquinho. Também que não é para sair chutando essas vozes, porque não vai adiantar nada, elas vão ficar maiores, mais altas.
dá um tempo, né? Daqui a pouco a gente conversa e volta, foco naquilo. Eu já falei isso em live. Foca no que é para ser feito. Gente, a gente fica às vezes horas em rede social e não é capaz de parar 5 minutos para rezar, para meditar, para respirar, sabe? E aí sabe o que acontece com a grande fogueira que nos une, né? O que acontece com a grande fogueira que nos une? Se ela é alimentada com a nossa respiração, com esse movimento de vida, morte, vida, com esse movimento de contato. Como é que fica? E como é que fica a gente, se todo o alimento da gente vem dessa fogueira? Vocês percebem que parece um cachorro correndo atrás do rabo? Que é uma coisa menos bonitinha da gente falar que é o Ouroboros, né? Tá tudo ali em conexão. Vou ler e te passo, tá? A Juliana falou, minha bisa judia tinha um pentagrama que vem passando de mulher para mulher na família. Hoje é meu, depois minha sobrinha, neta, depois a minha sobrinha neta. Não se trata mais do pentagrama, mas da proteção e amor de uma pela outra. É lindo. Eu amo ver isso quando a pessoa entende que o símbolo ele sempre é menor do que o significado, né? Então, pelo amor de Deus. Se eu pudesse, eu tava dando um coraçãozinho. Não tem como. Então é isso, gente. E assim, se a gente não colocar essa bola no chão e não lembrar essas coisas e não colocar em prática, a gente vai continuar perdido. Isso não significa se alienar das coisas do mundo. Quem acompanha o meu perfil sabe. Uma hora eu tô ali, olha, eu achei uma joaninha no jardim. No story seguinte, eu tô falando da cáspita da guerra lá. Desse jeito, a vida tá assim hoje. Não é? Só que eu não vou deixar de falar com a joaninha, de mostrar o pedacinho de mamão que eu coloco os passarinhos, e também não vou deixar de questionar as coisas que estão acontecendo no mundo. A gente consegue fazer tudo. A gente consegue, numa boa, tá? E quando dá uma piada, se questiona. Hoje eu mesma estava falando, eu estou ficando muito em rede social, muito no celular, eu trabalho com isso, mas às vezes dá por mais maravilhosas que sejam as informações, o conhecimento e tudo mais, dá um pouco de peso, entendeu? Eu fico imaginando quem é influencer aí, quem tem uma vida ainda mais presa com isso, né? Mas aí é aquela coisa, sabe? Dá um passo para trás, dá uma respirada, diminui o ritmo, ou acelera, porque precisa acelerar, né? Tá com você, Cláudio. Joia. Então, assim, acho que dá para fazer uma síntese agora. Dá. Né, de que, pegando as tuas stories lindíssimas, né, da história da cadeira de balanço, pegando as histórias lindíssimas da Ana Paula, nossa amiga, nós recebemos, queiramos ou não, gostemos ou não, tudo que nós somos e fazemos e vivemos, nós devemos aos nossos ancestrais. E o que eu faço com isso? De que forma eu lido com isso? Eu vou negar, simplesmente, eu vou renunciar, eu vou distorcer e fingir que é uma coisa, eu vou inventar uma tradição para dizer que eu sou o que eu não sou de fato, eu vou alterar o meu DNA, né? O que eu vou fazer? Ou eu vou lidar com a realidade concreta, histórica, daquilo que eu sou, daquilo que me forma e que me foi legado. E eu vou terminar, né, porque isso é a base do meu trabalho como historiador e como pesquisador e praticante de religiões e espiritualidades. Né? O que eu lido com o lado concreto? Mas eu não tenho essa informação. Então não inventa. Mas essa informação é contra os meus princípios agora. Ok, reconheça, assimile e restaure. É a cadeira de balanço quebrado. Você tem que restaurar o que chegou a você quebrado. E eu vou terminar dizendo um pedacinho da minha prece diária, né, na cama, já com luz apagada, deitadinho no travesseiro mesmo. Eu falo, eu agradeço aos meus ancestrais que começam com os rostos familiares do meu pai e da minha mãe, e que recuam no tempo até aqueles cujos nem os nomes eu sei.
agradeço por terem me transmitido o dom da vida, porque eles não me deram o dom da vida. O dom da vida não é dado a ninguém, a vida a ela pertence. Então eu agradeço porque essas gerações infinitas de seres humanos, e até os primeiros hominídeos, e vamos recuar o quanto for necessário, eles me cederam, eles me transmitiram o dom da vida. E a eles que eu agradeço, e a paciência de vocês também, e ao seu convite, Patrícia, obrigado mais uma vez. É sempre gostoso estar aqui conversando com você e com a galera. Muito legal. E aí, olha que coisa, eu separei uma poesia, que na verdade é um canto, mas eu não vou cantar, tá? Eu vou recitar, que é o chamado às avós, que foi um canto espontâneo que surgiu enquanto eu estava preparando uma aula do curso de condução de curso Círculos. de formação de condutoras de círculos, né? A primeira turma. E o curioso assim, é que eu acabei gravando durante a aula, né? A voz e o maracá que eu estava tocando ali, ou que estava me tocando. E tá rodando aí nos círculos, tal, e muita gente nem sabe que sou eu ali cantando e o contexto todo que ela veio ao mundo, né? E transmitir a vida, né? Foi o meu papel, me foi transmitido e eu transmiti. E tem tudo a ver com o que você falou agora com essa sua prece. Então eu vou falar aqui. Chamado às avós. Estamos aqui, todas em paz, acima e abaixo, entre o céu e a terra. Com paz na cruz e em cada ponta dela, no centro dela e no centro de nós. A nossa esfera é pura luz da cura, um círculo da vida, morte e vida. Chamamos pelas nossas avós e as avós de nossas avós, chamamos por ela, a mais antiga. Chamamos a força que nos guia, dentro e fora e em cada uma de nós. Senhoras benditas, Elviras e Severinas, Marias e Anas e todas as beneditas. Senhora das ervas, Senhora do grão, palavras sábias e reza de benzeção. Nos tragam a cura e a oração. Somos as crianças, a ânfora e o caldeirão. Sejamos os canais de nossas curandeiras, com amor, poder e sabedoria, com Deus Pai, Deus a Mãe e a criança divina, sejamos canais de cura e inspiração. Honramos, agradecemos e seguimos, com a força da fé de nossas avós, com as bênçãos da Virgem Maria e seu fogo sagrado, em paz, com paz e pela paz, no corpo, na mente e no espírito. Assim é, foi e será. Eu acho que é isso. É isso. Então, trabalho feito, né? Ofício aqui cumprido. Mais um ano, né, Cláudia? Cláudia é ótimo, Cláudia. E Senta aí, Cláudia. Quando eu oro dessa forma, né? O oráculo, né? Às vezes demora um pouquinho para assentar aqui, mas eu espero que tenha tocado tudo que a gente compartilhou com vocês, agradecendo profundamente por essa companhia nesse círculo, nesse rito, né, que a gente fez aqui. Estou muito emocionada, vou tentar não chorar, porque eu sou chorona, ando cada vez mais, ainda bem. Mas muito grata, pessoas novas que estão aqui, as pessoas que porventura vão assistir essa live, vão refletir sobre isso. Se vocês sentirem, quem está aqui, de compartilhar, compartilhem, porque eu acho que tem coisas aqui que podem ser muito úteis para esse nosso processo humano, né? E com toda a certeza, assim, do meu coração me diz agora que a gente alimentou aquele tal fogo que eu falei, que nos une. Né? Mais uma vez, a gente, de uma maneira
simples, agora virtual, cada um em suas casas aí, em horários diferentes, muitas vezes, mas a gente está junto aqui em conexão com, como eu dizia, né, no final dos círculos de mulheres, né, e direi logo, porque tem coisa nova, boa vindo aí, já vou dar um spoiler, vai ter deusa pessoal, presencial esse ano, tá? Vou já falar, tem até data já. Só falta eu definir o lugar, que acho que sexta ou segunda-feira eu faço isso. Tem muita gente nova. Explica aí qual é dessa vivência, o quanto se lucra numa vivência dessa. Explica um pouquinho a dinâmica. Bom, o deusa pessoal é o seguinte, é a deusa madrinha do ano. Né? Eu fui uma das primeiras mulheres que trabalhou com o oráculo da deusa aqui no Brasil. Eu sei disso. Né? Comecei a fazer os meus atendimentos em 2003, que foi o ano que foi lançado aqui no Brasil o oráculo. E eu desenvolvi um método. E dentro dessa metodologia de atendimento individual, também surgiu até antes o círculo da deusa madrinha, a deusa pessoal do ano. E eu fiz isso por 15 anos. Né? Mulheres que foram no primeiro. A Silvia Bernardone estava no primeiro aqui. Né? Quase todas as antigas aí estavam presentes, estiveram mais de uma vez nos círculos, né? E por conta de uma série de coisas, não só de pandemia, mas também de questões minhas, que eu já expliquei, de saúde, doutorado, coisas da vida, ainda bem que existiram, né? Eu parei de fazer. E eu sinto que eu preciso fazer de novo. Então, vamos estar juntas, né? Eu espero que sim, eu quero ter essas pessoinhas que são antigas, né? Como eu também sou, e pessoas novas, e mulheres, né? Só mulheres. Homens, façam seus círculos, se reúnam, vocês têm muito para conversar e trocar também, né? Bicho, homem, arredio. Não façam isso. Não são, é humano. Vocês se reúnem para futebol, meu bem. Vocês podem se reunir então, para falar de coisa mais profunda. Os nossos mistérios são outros. Falar rindo por cima, mas tudo bem. Bom, mas o que eu falo, o cumprimento, né, de encerramento o meu ventre honra o seu ventre, meu coração honra o seu coração, né? Minha visão honra a sua visão, é um só ventre, um só coração e muitas visões, né? E eu acho que é isso, né? Não é uma visão só. Mas, em última instância, é um só ventre e um só coração. Né? Então, que a gente lembre disso. Antes de fechar, eu vou ler um pouquinho dos comentários carinhosos que foram colocados aqui, tá? Então, a Kátia Bueno, lindinha, falou live maravilhosa, graças, queridos. O Juliano falou, até que nos encontremos de novo, que os deuses lhe guardam na palma das suas mãos, e desperte para o mistério de estar aqui e compreenda a silenciosa imensidão de sua presença. Que coisa linda. Assim seja. A Juliana, que lindo. A Pri Duarte, live maravilhosa, parabéns. Simone Bertramello, coração quentinho. Juliano, só agradecimentos pela experiência no momento. Reflexão. A Dani Figueiredo, essa sua prece é uma bênção sem tamanho. Já ouvi diversas vezes e continuo ouvindo. Inclusive, passei para o meu filho, que já ouviu muitas vezes comigo. Obrigada, Foxy Crow. Pô, Dani, quebrou minhas pernas aqui. Simone, quero muito, falando do círculo. A Juliana Nader trouxe coisas... Vocês trouxeram coisas lindas para a gente aqui hoje. Muito, muito grata, viu? De verdade. Para mim é sinal, essas coisas. A Juliana falou, muito obrigada aos dois por essa noite tão inspiradora. Queridos, muito grata, tá? Continuem acompanhando os nossos perfis, porque o nosso movimento, só por mim, né, mas o Cláudio sei também, eu tô a serviço, tá? Eu tô a serviço. Às vezes a gente se afasta um pouco das coisas, mas eu tô, e com muita humildade, porque não é nada especial, não. É só o que eu sinto que eu preciso fazer. E eu sei que pode, eu sinto e sei, né, que pode ser positivo também para muita gente, tá? Com toda a liberdade, sempre, tá?
Mas muito, muito grata. Acompanhe os perfis, compartilhe aquilo que vocês julgam que seja inspirador. Cláudio, grata de novo, obrigada. Você é meu companheirão de vida, somos aliados inseparáveis, não adianta, por mais que a gente fale, pelo amor de Deus, socorro, né? Mas não adianta, a gente está junto nessa. E que tudo aqui, todas as bênçãos foram despertas, cheguem nos corações que vão chegar, tá? E que por meio da cura de si, processo de cura de si, a gente cure comunidade, cure a terra, e que a terra, se curando, cure as comunidades e a gente se cure também. Tá? É um movimento de dividir, de dar e receber. E é isso, boa noite e boas reflexões e muito amor e paz para todo mundo. Muito grata. Tchau, tchau.